Hoje, vamos falar sobre como minha ex-sogra arruinou meu casamento. Agora, com uma nova nora em sua vida, ela foi rejeitada e veio me pedir ajuda. Vou contar como fechei a porta na cara dela e as razões por trás disso. Tudo começou há mais de uma década. Eu era casada com um homem, vamos chamá-lo de Daniel. Na época, eu tinha 23 anos e ele 25. Estávamos namorando há 2 anos e meio quando, de repente, descobri que estava grávida. Ambos ficamos surpresos, mas como estávamos apaixonados, decidimos arriscar e nos casar. Olhando para trás, vejo como essa decisão foi precipitada e arriscada, mas éramos jovens e otimistas. Na verdade, foi ideia do Daniel nos casarmos, pois sua mãe era uma mulher religiosa e não ficaria satisfeita em ter um neto fora do casamento. Eu queria ter o bebê com ou sem o casamento, mas quando ele me propôs, parecia um plano perfeito. Decidimos nos casar uma semana depois de descobrir a gravidez, porque queríamos resolver tudo rapidamente antes que a barriga começasse a aparecer. Eu estava confusa, com tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, desde dar a notícia aos nossos pais até os preparativos para o casamento e as consultas médicas. Até aquele momento, eu não tinha conhecido a mãe de Daniel, Jane. Ele a mencionou algumas vezes durante nosso relacionamento, mas ela morava a alguns estados de distância, e as circunstâncias nunca se alinharam para que nos encontrássemos. Sabendo sobre a forte religiosidade dela, fiquei preocupada com sua reação à nossa situação. No entanto, Daniel insistiu que ela ficaria bem com isso, mas eu tinha minhas dúvidas. Quando finalmente a conheci no dia anterior ao nosso casamento, soube imediatamente que as coisas não seriam tão suaves quanto Daniel havia garantido. No momento em que ela entrou pela porta, senti uma onda de negatividade se espalhar por toda a casa. Você conhece aquela sensação de quando a pessoa errada chega perto de você? A desaprovação irradiava dela como um mau cheiro. Inicialmente, presumi que fosse por causa das circunstâncias, afinal, seu filho estava se casando com uma mulher que engravidou antes do casamento. Entendi que, aos olhos dela, a situação não era ideal. Jane se apresentava como uma devota mulher religiosa, alguém que acreditava em fazer as coisas do jeito certo. Daniel era seu único filho, seu pai havia falecido quando ele tinha 11 anos, e desde então, ela era uma mãe solteira dedicada. Ela nunca se casou novamente porque queria dar a Daniel todo o seu amor e atenção exclusivos. À primeira vista, parecia um exemplo de dedicação materna. Eu senti o mesmo inicialmente, mas gradualmente comecei a perceber que era tóxico. Qualquer coisa em excesso é prejudicial, e assim é o amor possessivo. No dia do casamento, o rosto de Jane estava sombrio. Mesmo meus pais, que ainda estavam se acostumando com a situação, tentavam se alegrar com um novo capítulo da minha vida, mas Jane mal falava comigo. Ela apenas balançava a cabeça e lançava olhares de desaprovação. Quando falava, era com Daniel, e sua voz sempre carregava uma ponta de irritação. Foi nesse momento que percebi que o que deveria ser um dia alegre estava se transformando em uma experiência estressante. Eu estava constantemente no limite, tentando ignorar os comentários passivo-agressivos e os olhares frios da minha nova sogra. Daniel percebeu meu desconforto, mas insistiu que Jane iria acabar se acostumando comigo quando me conhecesse melhor. Infelizmente, isso nunca aconteceu. Eu consegui captar trechos das conversas dela com Daniel, que se resumiam a reclamações de como tudo estava uma bagunça e sobre suas preocupações com as consequências de um casamento tão apressado. O que deveria ter sido um dia alegre se transformou em algo extremamente estressante. Eu me sentia constantemente no limite, tentando ignorar os comentários passivo-agressivos e os olhares frios de Jane. Daniel percebeu meu desconforto, mas continuava a minimizar a situação, garantindo que Jane se acostumaria comigo com o tempo, assim que me conhecesse melhor. No entanto, como eu disse, isso nunca aconteceu. Após o casamento, Jane se tornou uma presença regular em nossas vidas e em nossa casa. Inicialmente, não me senti tão incomodada com isso e pensei que ela realmente queria ajudar. Ela nos ajudou a organizar o lugar, a casa e o berçário. Segundo Daniel, o pai dela não a havia deixado com muitos recursos financeiros, o que a tornava muito dependente de Daniel.
Mas essa dependência não era apenas financeira, era emocional também. Daniel era seu único filho, e ela se agarrava a ele como se fosse sua tábua de salvação. Tentei ter empatia, mas logo ficou claro que Jane não era apenas uma mãe solteira que precisava de apoio. Ela era uma mulher controladora, que não sabia como soltar as rédeas. Seu comportamento era ultrajante e inconveniente. Ela tinha uma opinião sobre tudo, desde a forma como decorávamos nossa casa até como passávamos nossos fins de semana. Não havia limites para suas críticas. Se comprávamos algo novo para a casa, ela questionava por que precisávamos daquilo. Se saíamos para jantar, ela comentava como estávamos desperdiçando dinheiro. Cada decisão que tomávamos era examinada e julgada por Jane. Sua presença se tornou insuportável, e o controle que ela exercia sobre nossas vidas começou a sufocar nosso casamento. No entanto, a pior parte de tudo isso foi como ela tratou nossa filha desde o momento em que ela nasceu. Jane era distante, e mal demonstrava qualquer afeição pela neta, o que me deixou confusa. Eu presumi que ela ficaria radiante em ter um neto, mas, em vez disso, ela parecia quase ressentida. Parecia que Jane culpava nossa filha pelo casamento precipitado e não suportava a atenção que Daniel dedicava a mim ou à nossa filha. Ela queria a atenção única de Daniel e quanto mais ele se aproximava de mim e da nossa bebê, mais ressentida ela se tornava. Eu era muito jovem e ingênua para enfrentá-la naquela época, e tudo estava muito bagunçado. Nós dois estávamos apenas começando nossas carreiras, e nosso salário era suficiente apenas para sobreviver. Além disso, Daniel tinha a responsabilidade de cuidar da mãe dele, o que tornava impossível contratar uma babá. O que antes parecia um simples apoio de Jane na nossa rotina acabou se transformando em uma invasão constante, onde ela lentamente minava nosso relacionamento e criava um ambiente tóxico. Eu tentava manter a paz e ignorar as provocações, mas sua frieza em relação à nossa filha e a maneira como ela se comportava deixaram claro que ela nunca aceitaria o fato de que sua posição como a única mulher na vida de Daniel havia mudado. Então, Daniel geralmente pedia para Jane cuidar de nossa filha. Ela não estava feliz com a ideia, mas como poderia recusar o pedido do seu menino de ouro? No entanto, na maioria das vezes, eu voltava para casa e encontrava minha bebê chorando enquanto Jane tricotava pacificamente na sala de estar. Quando eu perguntava por que ela deixava o bebê chorando sem supervisão, ela respondia que o bebê precisava endurecer e que estava tentando ensinar a ela um mecanismo de autoconsolo. Houve uma vez em que minha filha vomitou e ficou rolando em seu próprio vômito por Deus sabe quanto tempo, e Jane sequer se deu ao trabalho de verificar por que ela estava chorando. Depois desse incidente, decidi que não a queria mais por perto para cuidar da minha filha. Jane constantemente criticava a maneira como eu estava criando minha filha, dizendo a Daniel que eu estava mimando demais o bebê. Ela nunca me disse nada diretamente, mas suas ações falavam muito. Era claro que ela me odiava, e por extensão, desprezava minha filha. O momento mais doloroso foi quando ouvi Jane conversando com alguém ao telefone, dizendo: "Eu amo Daniel, mas aquela criança, ela é muito parecida com a mãe. Ela vai ser um problema." Confrontei Daniel sobre isso, e ele tentou minimizar, sugerindo que talvez eu tivesse ouvido a conversa fora de contexto. Isso só reforçou meu sentimento de solidão e desamparo, enquanto Jane continuava a exercer sua influência negativa em nossa vida. Daniel insistiu que eu deveria conhecer todo o contexto antes de tirar conclusões precipitadas. Com o tempo, 1 ano passou, e o ressentimento em relação a Jane atingiu seu ápice. Parecia que eu estava constantemente andando sobre cascas de ovos na minha própria casa, sem mencionar os desafios da ansiedade pós-parto e a pressão de equilibrar minha carreira com as responsabilidades familiares. Infelizmente, Daniel não foi de grande ajuda. Ele estava preso no meio da situação e se recusava a tomar partido. Sempre que eu levantava o assunto, Daniel dizia que eu estava exagerando ou que precisava ser mais paciente com sua mãe. O pior de tudo foi quando ele começou a atribuir minhas preocupações à ansiedade pós-parto, dizendo que tinha muito com o que lidar e que não podia se dar ao luxo de se envolver em briguinhas. Ele não entendia o preço que essa situação estava cobrando de mim e do nosso casamento. A gota d'água veio quando nossa filha tinha pouco mais de 1 ano.
Estávamos na casa de Jane para sua festa de aniversário, e como sempre, ela estava de mau humor. Ela passou a noite inteira criticando tudo o que fizemos por ela, o bolo que compramos, os presentes que demos, e assim por diante. No entanto, o ponto de ruptura aconteceu quando nossa filha acidentalmente derrubou uma xícara de suco enquanto brincava. Era algo simples, uma diversão inocente que todo bebê da sua idade faz. Mas a reação de Jane foi tudo menos simples. Ela gritou com minha filha, a chamando de desajeitada e descuidada. Minha filha, assustada e confusa, começou a chorar. Eu estava do outro lado do corredor e ao ouvir o grito e o choro, corri para ver o que estava acontecendo. A cena que encontrei me encheu de raiva e tristeza. Minha filha desatou a chorar, e Daniel estava ali, mas Jane não o deixou intervir. Ela estava mais preocupada com o fato de seu tapete estar manchado do que com o bem-estar de nossa filha. E aquele filho de uma bruxa ficou parado, deixando nosso bebê chorando. Eu estava do outro lado do corredor, e assim que ouvi o caos, corri para pegá-la e confortá-la. Jane olhou para Daniel e disse: "Está vendo? É isso que eu te digo. Ela não disciplina a criança e não deixa que outros o façam. Aposto que essa criança vai dar muito trabalho quando crescer." Eu me lembro de ficar ali, tremendo de raiva, e dizendo a Jane que ela não tinha o direito de levantar a voz para minha filha. Eu disse a ela que, se ela não pudesse tratar minha filha com o amor e respeito que ela merecia, então não havia lugar para ela em nossas vidas. Daniel, em vez de me apoiar, tentou minimizar a situação, dizendo para eu me acalmar e que Jane não quis dizer o que disse. Mas eu já tinha chegado ao meu limite. Disse a ele que estava farta de aturar um homem que ainda não tinha superado o colo da mãe. Jane se ofendeu com minhas palavras, mas isso não me impediu de tomar uma decisão. Voltei para casa e comecei a fazer as malas. Daniel entrou na casa de mau humor, pronto para continuar a discussão, mas quando ele me viu arrumando as malas, perdeu o controle. Não sei por que ele ficou surpreso, o que mais ele esperava que eu fizesse? Ficar lá e continuar a suportar a toxicidade daquela dupla? Ele disse que eu não deveria tomar nenhuma decisão impulsiva, pois o bem-estar de nossa filha estava em jogo. Eu gritei para ele que, só agora, ele estava preocupado com nossa filha. Onde estava essa preocupação quando sua mãe estava repreendendo nossa filha por algo tão trivial? Daniel começou a chorar, soluçando que eu estava tentando separá-lo de sua filha. Ele se desculpou e disse que estabeleceria limites com sua mãe, tentando me convencer a ficar. Mas eu estava decidida, não queria mais limites. Eu queria que ele escolhesse, ou Jane iria embora, ou nós nos separaríamos. Não podia deixar minha filha crescer em um ambiente onde ela seria constantemente menosprezada pela própria avó. Daniel, fiel à sua forma, tentou permanecer neutro. Ele disse que amava a mim e a mãe dele, e que não conseguia escolher entre nós duas. Mas eu já tinha tomado minha decisão. Naquela mesma noite, mudei-me, deixando-o em meio a seu ato de choro. O divórcio foi rápido, e para ser honesta, foi um alívio. Senti como se um peso enorme tivesse sido tirado dos meus ombros. Daniel e eu nos distanciamos depois do nosso casamento, e Jane havia criado uma divisão entre nós que não podia ser consertada. Levei minha filha e nos mudamos para uma casa menor do outro lado da cidade. Daniel pagava a pensão alimentícia, mas eu tive que trabalhar horas extras para cuidar de nós duas. Não foi fácil recomeçar, mas era necessário. Jane, é claro, mudou-se para a casa de Daniel após o divórcio para cuidar dele. Ela estava apenas esperando uma oportunidade para tomar seu menino de volta para si, e o divórcio deu a ela a grande chance de fazer isso. Eu, no entanto, não poderia me importar menos com ele. Segui em frente com minha vida. Os primeiros meses foram difíceis, eu sentia falta dos bons momentos que tive com Daniel, mas o alívio de estar livre da toxicidade compensava qualquer nostalgia que eu pudesse sentir. Mas a amargura que enfrentei em nosso casamento me empurrou a seguir em frente mais rápido. Consegui a custódia total de minha filha, e Daniel teve direito a 2 horas de visitas supervisionadas todas as semanas. Depois que nossa filha completou 3 anos, Daniel ganhou um dia na semana para passar com ela.
Eu tive que continuar lidando com Daniel pelo bem da nossa filha, mas nossas interações eram apenas saudações formais. Estabeleci regras básicas. Jane não podia se aproximar da nossa filha, e felizmente, Daniel respeitou isso. Ele nunca tentou impor um relacionamento entre Jane e nossa filha. Já se passaram 7 anos desde o nosso divórcio, e minha filha está mais crescida. Pouco tempo depois após o divórcio comecei a namorar alguém, e estamos juntos há 2 anos. Tem sido ótimo, e felizmente, minha filha gosta muito dele. Daniel, por outro lado, permaneceu solteiro até agora. Na verdade, ele ficou bastante chocado quando soube que eu estava namorando. Ele chegou a me perguntar como eu consegui seguir em frente tão rápido, considerando que ele levou 5 anos para fazer o mesmo. Eu simplesmente não sabia o que aconteceu com ele depois de tudo. A verdade é que seguir em frente, embora difícil, foi necessário para minha sanidade e para o bem-estar da minha filha. E enquanto eu consegui reconstruir minha vida, parece que Daniel ficou preso no passado, tentando entender como as coisas mudaram tão rapidamente. Depois de algum tempo, Daniel começou a viver sozinho e, eventualmente, sua mãe se mudou recentemente. Para minha surpresa, ele começou a namorar novamente. No mês passado, ele se casou. Eu não sabia muito sobre sua nova esposa, exceto por alguns detalhes que minha filha compartilhava após as visitas ao pai. Pelo que ouvi, ela é gentil e amorosa, e minha filha parece gostar dela, o que era tudo o que realmente importava para mim. Um tempo atrás, minha filha me contou que, durante uma de suas últimas visitas ao pai, Jane apareceu de repente e quis abraçá-la. No entanto, a nova esposa de Daniel não permitiu que Jane se aproximasse da minha filha. Ela deu um ombro frio para Jane e disse: "Jane, eu agradeceria se você nos ligasse antes de aparecer aleatoriamente. Se houver algo urgente, você pode encontrar Daniel em seu escritório." Jane saiu imediatamente após essa interação. Fiquei aliviada ao saber que a nova esposa de Daniel estava disposta a proteger minha filha e manter Jane à distância. Isso me deu uma certa paz de espírito, sabendo que minha filha estava em boas mãos quando estava com o pai. Eu me pergunto se o mesmo ciclo vai se repetir e se há outro divórcio a caminho para Daniel. Espero que desta vez ele aprenda a lição e finalmente consiga se libertar da influência de sua mãe. Minha ex-sogra parece ser a rainha da agressão passiva, e Daniel era, obviamente, o herdeiro do trono. O fato de ele ter achado que eu estava exagerando apenas mostra o quão profundamente ele estava enraizado na mentalidade de "a mãe está sempre certa". Eu imagino que a nova esposa de Daniel está aprendendo da maneira mais difícil que, uma vez que você entra na órbita de Jane, não há como escapar da gravidade do drama que ela cria. No final, eu consegui escapar desse circo, e parece que o show continua sem mim. Agora, estou aproveitando minha merecida paz e o fato de que minha filha está crescendo em um ambiente mais saudável. Se algum dia Daniel se perguntar por que consegui seguir em frente tão rápido, ele deveria lembrar que alguns de nós preferem viver no presente e não na sombra do avental de mamãe. Não tenho muitas novidades para compartilhar, mas como muitas pessoas pediram uma atualização, aqui vai. Nos primeiros meses de casamento, as coisas pareciam estar indo bem para Daniel e sua nova esposa. Minha filha até se divertiu muito com eles e chegou a sair de férias com o pai e a madrasta. Eu estava um pouco apreensiva em deixá-la ir, mas a esposa de Daniel me garantiu que cuidaria bem dela, então eu relaxei um pouco. Embora eu não tenha muita proximidade com a nova esposa de Daniel, a encontrei algumas vezes ao buscar minha filha, e ela me contou sobre algumas situações envolvendo Jane. Parece que Jane voltou aos seus velhos truques de aparecer sem avisar e se intrometer na vida de Daniel. Pelo que soube, Jane se mudou para a casa de Daniel há algum tempo porque está doente e não consegue viver sozinha. Não fiquei surpresa, pois sempre soube que Jane confiava muito em Daniel e que ela teria dificuldade em aceitar o fato de que seu filho estava feliz com a nova esposa. Porém, não demorou muito para que o casamento deles começasse a piorar. Minha filha me disse que, desde que a avó se mudou para a casa deles, Daniel e sua esposa têm discutido sobre tudo, desde a forma como a casa é administrada até como o dinheiro de Daniel é gasto. A atmosfera na casa mudou para algo sombrio. A esposa de Daniel protestou contra a situação,
mas ele pediu para que ela suportasse a presença da mãe por algum tempo, até que ele encontrasse uma solução permanente. Isso tudo começou antes mesmo de ele se casar, quando pediu para Jane se mudar para a casa deles. Parece que a história está se repetindo, e a nova esposa de Daniel está enfrentando o mesmo drama que eu enfrentei. Eu estava esperançosa de que Daniel finalmente fosse capaz de enxergar através do amor tóxico de Jane e se afastar disso, mas, infelizmente, eu estava errada. Ele ainda é um menino da mamãe que se recusa a crescer e sair do colo dela. Ele arruinou nosso casamento por causa da influência de sua mãe, e agora parece disposto a arriscar seu segundo casamento também. É incrível como algumas pessoas nunca aprendem com seus erros. Foi como um déjà vu, vendo tudo o que aconteceu no meu casamento se repetindo, só que desta vez a esposa de Daniel é quem está lidando com o comportamento tóxico de Jane. Sinto uma certa simpatia por ela, pois sei muito bem o inferno que está vivendo. Ao mesmo tempo, também sinto uma sensação de validação, pois fica claro que o problema não era apenas comigo, Jane realmente era a raiz de muitos problemas. Nas últimas 2 semanas, minha filha se recusou a visitar Daniel. Quando ele perguntou por quê, ela disse diretamente que não queria ir porque eles estavam brigando e discutindo o tempo todo, e ela também não gosta da avó. Daniel prometeu que na próxima visita ele a levaria para passear fora de casa, para que não precisassem se encontrar lá. Espero que Daniel aprenda a lição rapidamente, porque, se não mudar, ele corre o risco de enfrentar outro divórcio. Além disso, sua filha pode acabar ficando ressentida com ele por causa do apego tóxico à mãe. Às vezes, me pergunto se existe uma espécie de justiça cósmica nisso tudo. Afinal, as mesmas dificuldades que eu enfrentei agora estão voltando para ele. Enquanto a nova esposa de Daniel enfrenta o mesmo pesadelo que eu suportei no passado, aqui estou eu, finalmente aproveitando um pouco de paz e sossego bem merecidos. Parece que o universo está me mostrando que, no fim das contas, eu nunca fui o problema. Eu simplesmente estava à frente do meu tempo. Desculpem pela demora em trazer uma nova atualização, mas não havia muito o que contar. No entanto, algo interessante aconteceu ontem. Tive uma visitante inesperada, minha ex-sogra. Como mencionei na última postagem, Jane foi morar com Daniel, alegando que não estava bem e que não podia viver sozinha. Isso obviamente causou problemas no casamento dele, e as coisas começaram a piorar. Felizmente, Daniel percebeu o que estava acontecendo a tempo. Depois de 4 meses, ele finalmente reconheceu que sua mãe era o problema e pediu para ela ir embora. Mas Jane, sendo quem é, começou a enrolar, pedindo mais tempo para juntar suas coisas. No entanto, a esposa de Daniel se cansou dessa situação e decidiu agir. Um dia, enquanto Jane estava fora encontrando amigos, a esposa de Daniel colocou todas as coisas dela para fora da casa. Quando Jane voltou e encontrou suas coisas do lado de fora, ela bateu na porta, mas a esposa de Daniel não a deixou entrar e gritou para ela ir embora. Desesperada, Jane chamou Daniel e contou o que havia acontecido. Desta vez, Daniel finalmente tomou uma decisão firme e disse a Jane que, desta vez, ele ficaria ao lado da esposa. Foi um alívio saber que Daniel finalmente se posicionou, mas o que mais me chocou foi o que aconteceu depois. Jane não foi apenas expulsa de casa, ela foi completamente cortada da vida de Daniel. Além disso, ele cortou todo o apoio financeiro que dava a ela, a deixando para se defender sozinha. Ela era uma mãe solteira, e Daniel, sendo seu único filho, era tudo o que ela tinha. Agora, sem o apoio dele, ela não tinha mais ninguém a quem recorrer. Jane também não mantinha um bom relacionamento com nenhum dos seus parentes, e eu nunca conheci nenhum deles durante o tempo em que fui casada com Daniel. Recebi a notícia com uma certa desconfiança, mas o que realmente me surpreendeu foi o que aconteceu ontem. Jane apareceu na minha porta. Desde o divórcio, eu não tinha visto nem ouvido falar de Jane, então você pode imaginar meu choque ao vê-la ali. Estava nevando lá fora, e eu estava sozinha em casa, pois minha filha estava na casa de uma amiga para uma tarde de brincadeiras. Jane estava ali, parecendo um rato molhado e desesperado. Por um momento, fiquei sem palavras, e eu nunca esperava vê-la novamente, muito menos na minha porta. Mas assim que o choque inicial passou, a raiva tomou conta de mim.
Eu pensei, como ela ousa vir até aqui, na minha casa, depois de tudo o que me fez passar? Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ela começou a soluçar de desespero. Jane me contou como Daniel e sua esposa a expulsaram de casa e que agora ela não tinha mais para onde ir. Sim, ela tinha uma casa, mas estava caindo aos pedaços sem manutenção adequada. Ela implorou por minha ajuda, dizendo que não tinha mais ninguém a quem recorrer e que estava arrependida de tudo o que aconteceu entre nós. Mas suas desculpas não significavam nada para mim. Eu podia ver através de suas palavras que ela não estava realmente arrependida do que fez, mas sim da situação em que se encontrava agora. Ela queria dinheiro para pagar suas contas e não conseguia sobreviver sozinha com a pensão que recebia. Eu não senti nada além de desprezo. Esta era a mulher que havia arruinado meu casamento, que transformou minha vida em um inferno por anos e que tratou minha filha como se fosse indesejada. E agora, ela teve a coragem de pedir minha ajuda? Eu não gritei, não me exaltei, mas também não a deixei entrar na minha casa. Eu simplesmente a olhei nos olhos e pedi que fosse embora. Jane começou a implorar, dizendo que eu era sua última esperança e outras coisas mais. Mas eu disse para ela levantar e procurar um emprego em vez de jogar seus problemas em cima dos outros. Ela ficou lá por um momento, me encarando incrédula com minhas palavras. Antes que ela pudesse dizer mais alguma coisa, eu bati a porta na cara dela. Eu não senti mais nada depois disso. Jane tentou entrar em contato comigo mais algumas vezes, ela ligou, deixou recados, e até mandou uma carta pedindo desculpas e dizendo que o karma havia finalmente chegado para ela. Mas eu ignorei todas essas tentativas. Eu não devia mais nada a ela. Mais tarde, fiquei sabendo pela esposa de Daniel que Jane acabou se mudando para um pequeno apartamento em uma comunidade para idosos. Pelo que entendi, Daniel finalmente começou a ver sua mãe como ela realmente é. Quanto a mim, estou focada em criar minha filha e construir uma vida feliz e estável para nós. Como mencionei antes, comecei a namorar de novo, e recentemente meu namorado me pediu em casamento, e eu aceitei. Pretendo reconstruir minha família ao lado do meu novo marido e da minha filha. Sinto que, de certa forma, a vida está finalmente se encaixando, e estou pronta para começar esse novo capítulo com eles ao meu lado. A sogra da história de hoje é uma verdadeira manipuladora. É chocante como alguém pode ser tão controladora e tóxica, causando tanto sofrimento. Fico aliviado que a protagonista conseguiu se libertar e proteger sua filha dessa influência negativa. Além disso, achei corajosa a atitude dela ao bater a porta na cara da sogra, deixando claro que não aceitaria mais aquela toxicidade em sua vida. Mas e você, o que achou da história? Deixe sua opinião nos comentários. Obrigada por assistir. Se gostou, apoie o canal deixando seu like e um comentário. Não se esqueça de ativar as notificações para não perder nenhuma história sobre relacionamentos e desafios familiares. Até a próxima!